Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Boa noite! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! E aquela voz, você já declarou hoje? Se você não declarou hoje, pega essa oportunidade, pega aqui na minha mão e vamos declarar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo. Eu declaro, meu Pai, na minha vida e na vida desse ouvinte que está chegando em casa, que está chegando do trabalho. Eu declaro cura, eu declaro bênção, eu declaro paz, eu declaro discernimento do Senhor. Para que todos os dias, ao acordar, essa voz ecoe na mente dele e dela. Já declarou hoje? Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, estamos chegando na Carta da Virada. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos aqui às 19 horas e 35 minutos para trazer a melhor notícia da noite. E hoje, quinta-feira, o que nós vamos fazer? Aquele quadro maravilhoso que são as pessoas em destaque. Vamos lá? E roda a vinheta. Agora na Carta da Virada, pessoas em destaques. Conheça protagonistas de fé em ação. E olha só, esse é um dos quadros, quer dizer, eu amo tudo aqui, né? Então, você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entra lá nas nossas redes sociais, Viviane Fernandes Zero, tanto no Instagram, no Facebook, tô chique, tem até TikTok agora. Todas as entrevistas, as pessoas que estão aqui, eles estão lá no nosso canais, entra lá, interage um pouquinho mais, quer saber um pouquinho mais da história, de como eu vim parar na rádio, tem todas essas informações. E hoje eu quero compartilhar com vocês, eu tô muito chique, gente. Hoje o programa é international, vocês vão entender por quê. Hoje eu quero que vocês recebam com muito amor a Débora Cristina Silva. Ela é empresária, mentora, missionária, palestrante, escritora, treinadora de mulheres. Após 18 anos na área da beleza, foi direcionada por Deus a um novo propósito: capacitar mulheres e destravarem a sua identidade, crescerem com propósito e com liderarem com coragem. Olha só, quero que vocês recebam com muito carinho a Débora Cristina. Seja bem-vinda, amada. Que honra, que maravilha estar aqui com vocês. Gente, conheci essa amada, essa preciosa Vivi na França, Foi. Em Paris, né, Vivi? Foi. Que maravilha. Deus, ele sempre conecta pessoas para um propósito. E olha hoje que honra eu estar aqui em São Paulo, celebrando tantas bênçãos junto com você, Vivi. Deus presenteou você para estar comigo nessa jornada. Nossa, é com muito carinho mesmo quando eu tive essa oportunidade de que você estivesse aqui. Foi uma alegria muito grande. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que sua agenda está lotada esses dias, que você só veio para cá por um propósito. E eu gostaria que você falasse um pouco desse propósito. O que te trouxe ao Brasil? Qual que é essa sua missão que está acontecendo? E, gente, ela está gravidinha também, viu? Então, vocês vão saber coisas aqui que o Espírito Santo faz milagre, tá? Se vocês estão aqui me ouvindo e talvez você esteja pensando, nossa, minha vida não acontece nada, a minha vida ela continua na mesma, um testemunho gerado, quando ele é compartilhado, ele gera fé nas pessoas. E que se aconteceu com a gente, pode acontecer com você também, não é assim? Amém. E eu estou, sabe como no Salmo diz, parece que eu estou sonhando. Eu estou realmente vivendo o tempo da colheita. A palavra de Deus fala, aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E essa jornada que eu tenho vivido, que eu cheguei até aqui hoje, foi pela mão do Senhor. E nós estamos aqui em São Paulo, viemos diretamente dos Estados Unidos para 3 dias, para a gente poder lançar esse livro. Eu não falo que ele é um livro, ele é um projeto do Senhor, ele é uma obra que tem ali ferramentas, oração, tem exercício prático diariamente para você realmente ser lapidada de dentro para fora. É uma jornada vivida de 40 dias.
eu falo 40 dias, mas que Deus vai acelerar tanto essas pessoas como acelerou na minha, para transformar de dentro para fora. E sabe A cura como que sempre é de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. Sabe como que nasceu isso, Vivi? Por muitos anos eu fui uma Débora que a minha identidade estava no fazer. Então eu sempre fui uma menina que fui para os Estados Unidos com 13 anos de idade. Cheguei lá, eu aprendi vendo meus pais que a gente tinha que trabalhar, eu estudava, trabalhava, tinha que fazer, porque nós éramos ilegais no país. Então eu trabalhava muito, eu não vivi muito a minha infância, aquela fase de adolescência. Na minha mente eu precisava ajudar os meus pais. Então eu cresci achando que o meu valor estava no fazer, que a maioria de nós temos ali essa disfunção. E eu fiquei viciada em realização. Quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu conquistava, para mim, gente, eu sou uma potência. As minhas mãos, eu sou muito talentosa, mas dentro de mim existia tantas feridas, tantas armaduras que ninguém conseguia ver. É como ali na Bíblia fala, né, sobre Naamã. Eu escondi as minhas lepras ali no meu fazer. E quantas mulheres, quantos homens hoje estão vivendo assim? Faz, mas não consegue olhar para dentro. Mas o vazio continua lá dentro, né? Sim. E foi onde Deus me levou. Todas as vezes que Deus quiser fazer, Ele tem pressa em trabalhar na sua vida, Ele vai ali gerar um ambiente para te curar, Vivi. Então Deus começou a me levar para uma zona de expulsão. E essa zona de expulsão foi fechando portas, Foi permitindo, né? Foi permitindo para me levar para um ambiente de secreto, para poder tratar o meu coração. Porque a nossa missão aqui na Terra, sim, a gente nasceu para prosperar, para crescer, mas é prosperar de dentro. Começava de dentro e estava invertido. E Deus falava para mim, aquelas promessas lá de trás, que foram faladas para mim, eu falava, gente, como que eu vou viver isso? Hoje está acontecendo, porque eu permiti viver esse tempo do secreto. Amém. Amém. E esse tempo do secreto foi gerado esse livro. Olha que legal. Esse livro de transformação. E eu posso dizer, Vivi, que cada capítulo que eu escrevi ali foi às mãos do Senhor. Eu fico emocionada, porque cada parte que eu escrevi, eu precisei viver elas. Eu estou vivendo elas. A lapidação, ela dói, porque vai mexer em lugares que a gente está inconsciente, está dormente, está adormecido, está engavetado, está guardado. E para tirar os entulhos de dentro de nós, dói. É igual quando a gente mexe ali Uma ferida. numa ferida que parece que está bem, mas ainda tem pus lá dentro. E isso gerou muita dor em mim. E o que te levou a escrever esse livro? Foi uma madrugada, gente. Eu estava em Orlando, na Flórida, estudando. Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, empresarial, para ser uma mentora, uma coach. E na madrugada eu estava no hotel sozinha. E Deus me despertou. Deus fala de várias formas. Fala pela palavra, fala pela boca de alguém. Mas ouvir a voz do Senhor, gente, é muito raro alguém ouvir aquela voz de Deus mesmo. Foi pela primeira vez na minha vida. Eu acordei como um estrondo. Parecia um furacão que estava chegando no quarto. Era uma voz tão alta, que eu, assim, não tem como eu duvidar, que eu cheguei a ficar com medo. E falou assim, levanta e escreve o seu livro. Eu falei, gente, que isso? Vivi, eu fiquei assustada. Eu chego assim, ficar até emocionada com essa voz, porque eu nunca mais ouvi. É uma experiência. Foi uma experiência com Deus na madrugada. E aí eu falei, gente, vou voltar a deitar. Falei, Senhor, fala comigo então enquanto eu durmo, porque eu não estou entendendo. O que eu estou vivendo agora, como que eu vou escrever um livro? Eu estudei só até a 5ª série, gente. Só até a 5ª série aqui no Brasil. Com vários títulos na minha infância, com dificuldade de aprendizagem. Ali, eu não me via capacitada de escrever esse livro. Mas quando eu deitei, eu comecei a ver caneta, papel. E assim, ele começou a desenhar para você, né? Começou a desenhar e me dar já palavras do que eu estava vivendo. Então, tudo aquilo que nós passamos, gente, toda a superação, o tratamento que nós enfrentamos, é para ser testemunhada. A nossa história precisa ser contada. Esse livro não é contar a minha história, ele é uma jornada de transformação. Mas ali eu conto pequenos testemunhos do que Deus fez enquanto eu estava escrevendo o livro, Vivi. O que me levou a escrever foi a obediência, em ser um instrumento de Deus. E isso serve para que a gente possa entender da seguinte forma, muitas vezes o Senhor está falando conosco e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Quantas oportunidades nós perdemos de fazer, de transbordar, de
um feito que teve na nossa vida, independente do tamanho. Sim. Serve para outras pessoas e você acha que é coisa da sua cabeça e deixa passar. Isso. E se você tivesse deixado passar? A obediência, então nós estamos falando aqui para pessoas que são cristãs, outros estão no caminho, outros vão estar ouvindo a palavra de Deus para poder se permitir ser gerado por Cristo. Então entenda, o primeiro testemunho aqui que nós estamos te falando, se permita ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso. Só vai. E aí você começou a escrever o livro, e qual foi... Porque você fala que o seu milagre está junto do livro que você está vivendo hoje. Conta pra gente um pouquinho dessa transformação que foi enquanto você estava lendo o livro. E para quem que é essas pessoas? Isso. O leitor desse livro. Isso. O Senhor me permitiu passar pelo fogo, como Ele permite você também. E teve situações que foi vindo, enquanto eu escrevi o livro, eram áreas que estavam desalinhadas na minha vida. É porque existe, Vivi, às vezes nós limpamos por cima de um tapete, Mas tem poeira embaixo. escondemos embaixo a sujeirinha. Então, assim, Deus começou a trabalhar comigo na minha maternidade. O meu filho teve uma regressão muito forte ali. Nós acabamos pegando um diagnóstico com ele, mas não era sobre o meu filho, era o que Deus queria fazer na nossa vida. Então, um dos capítulos, Deus começa a trabalhar ali na minha maternidade. Depois o Senhor começa a trabalhar no meu casamento. Depois o Senhor começa a trabalhar ali num capítulo que foi impactante, Vivi, que é esse que é o que eu vou testemunhar muito aqui em São Paulo. Foi provoque o seu milagre. Na madrugada também eu ouvi, escreva, provoque o seu milagre. E Deus começou a me dar estratégias de como provocar o meu milagre. Enquanto eu escrevia, e muitas vezes a minha facilidade era eu falar no meu telefone e depois eu escrevia as inspirações que Deus me dava. Deus começou a me dar ferramentas ali, a forma de orar. Eu comecei a pegar o óleo de unção, viu? O óleo não faz milagre, mas sim a fé e o poder e da o palavra poder de da Deus, palavra. Eu começava a Jesus. declarar, foi como você diz hoje. Você já declarou hoje? Porque a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então existia um milagre na minha vida que eu tinha engavetado, que eu tinha guardado, eu já tinha me esquecido. E quantas de vocês que estão me vendo agora tem guardado alguns milagres, algumas promessas que foi entregue para você e você já realmente já está vivendo no conformismo, né? Essa é a palavra. E eu já estava conformada em ter só um filho, porque eu já tinha passado por algumas perdas de bebê. E eu tinha um pouco de medo, realmente, de verdade, na minha carne, de engravidar de novo e perder. E Deus falou para mim assim, provoque o seu milagre. Gente, eu pegava e ungia minha barriga. E eu começava a declarar, como Ezequiel 37, sopra a vida sobre esses ossos secos, sobre o meu ventre. E Deus foi me dando estratégias. Vivi enquanto eu escrevia esse capítulo. Eu fui para Paris. Olha que... Foi quando a gente se conheceu. Eu fui para Paris. Volto de Paris, gente, na outra semana. Eu vim para o Brasil numa missão no Ceará. Vim ministrar para as mulheres. E lá, várias profetas chegaram para mim e falaram assim, você está gerando. Você está gerando. Eu falei, estou gerando um livro. Né? Estou gerando um livro, estou escrevendo um livro. E comecei a passar mal, Vivi. Mas lá eu comecei a declarar. E a palavra que Deus me pediu para ministrar naquele púlpito foi Ezequiel 37. Soprar vida sobre os ossos secos. Provocar o milagre. Com a nossa boca, de profeta, eu chego de arrepiar. Eu sinto a presença do Senhor aqui já. E quando eu falava, Vivi, na noite, eu comecei a passar muito mal. Eu falei, gente, será que realmente eu estou grávida? Eu chego em casa, faço o teste, o milagre foi concebido. Uau! Então, cada capítulo desse livro vai provocar o seu milagre na sua área financeira, nos seus talentos, nas suas habilidades, vai extrair diamantes de você, que você jamais imaginaria, porque aconteceu comigo. Então, é prova real. Não é algo que você leu e você está falando, é algo que você está vivendo. Sim. É algo que você está vivendo. E isso tem muito... Hoje a gente está encontrando muito disso, né? Muitas pessoas falando o que não vive. Sim. E você está demonstrando, está transbordando algo que você está vivendo. É uma prova viva disso, Sim. né? E me fala uma coisa, qual é a sua rede social que as pessoas vão poder adquirir, conhecer um pouquinho mais do seu livro, da sua história? Qual que é? Olha, a minha rede social é Débora Rocha Silva. E será um prazer você ir lá me mandar uma mensagem e falar, Débora, eu te conheci através da Vivi e da rádio. Eu quero conhecer você. Então é Débora Rocha Silva. E me fala uma coisa, para quem que é esse livro? Esse livro Qual o leitor desses livros? Esse livro, gente, é para
todas as mulheres. E, na verdade, é até para homens, viu? Eu coloquei mulheres lapidadas, mas até no final eu falei, meu Deus, isso aqui também é para homens, para empresários, para Deus lapidar esses empresários, esses homens sacerdotes do lar. Mas é para todos vocês. Uma mulher transformada, ela transforma toda a casa. Você que é gestora do lar, que está aí cozinhando, lavando a sua louça, Deus vai ministrar no seu coração e vai extrair dons e talentos de você, os diamantes, para as empresárias, Vivi. Vai destacar essas mulheres, levar para uma profundidade, para elas serem líderes. Todas as mulheres vão aprender a liderar suas emoções, liderar elas mesmas, para poder liderar fora. Nossa, isso não tem preço. Para quem é solteira, sabe? Eu tenho muitas seguidoras que ainda não encontrou um marido. Aqui nesse livro vai despertar nessas mulheres um posicionamento. Como você sair de ciclos repetitivos, de Isso dores. é importante, hein? Porque nesse livro eu falo de testemunho, Vivi, que eu vivi ciclos repetitivos de traições. Gente, é muito forte isso. E eu consegui, com as ferramentas, com a palavra do Senhor, a quebrar esses ciclos repetitivos, que era um vício emocional que eu tinha. Esse livro é tão profundo, Vivi, que a editora falou para mim assim, Débora, você é muito intensa, você é muito profunda. Então vai ser algo, Vivi, que vai realmente, não foi eu, a intensidade veio do Espírito Santo. Vai lapidar essas mulheres para transformar todas as áreas da vida delas. Todas as áreas da vida delas. E tem um capítulo que eu escrevi que está concretizando, que é não ande sozinho nesse processo de lapidação. Ensinando as mulheres, Vivi, como ser intencional, como a gente foi uma com a outra. Porque Deus, ele apresenta pessoas por um propósito. E hoje as pessoas estão tão distraídas em rede social, estão tão distraídas aí com seus próprios problemas, estão esquecendo de quando conecta com alguém, qual é o propósito. A gente aprender a conectar com as pessoas e olhar na alma, a gente sentir, sabe, aquela conexão intencional de não só querer roubar, mas eu querer transbordar sobre a sua vida. E como que uma conexão pode transformar a nossa vida, Vivi? Verdade. Ela está comentando, gente, quando a gente se conheceu, foi para palestrar lá em Paris, né? Numa convenção de mulheres. E uma situação que eu já vivia dentro com a minha filha era algo que ela ainda estava por vir passar e foi foi tipo assim, calma, Sim. existe um caminho e Deus está aqui. Não é porque nós passamos por algumas dificuldades. Essa semana eu até falei sobre isso. Tem que trabalhar, E uma situação que eu já vivia dentro com a minha filha era algo que ela ainda estava por vir passar e foi foi tipo assim, calma, Sim. existe um caminho e Deus está aqui. Não é porque nós passamos por algumas dificuldades. Essa semana eu até falei sobre isso. Quando Paulo fala que ele foi arrebatado e ele fala sobre o acolhimento e ele fala sobre o ouvir, que a minha graça te basta. E qual foi o momento que a gente escuta a minha graça te basta? É no momento da dificuldade. É no momento que a gente está no turbilhão achando que Deus não está conosco, que a gente não faz parte desse processo por tanta dor que a gente está vivendo. E Jesus vem e fala assim, não, a minha graça te basta. Se acalme, que as coisas vão acontecer no tempo dele. E a gente só tem que obedecer. E as curas, e nós somos falhos, não é tanto que fala, aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, eu já quero ler esse livro, tá? Gente, desculpa, mas eu já quero ler esse livro. E eu quero que eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente, algumas pessoas perguntam de uma forma, eu vou elaborar essa questão. Ainda em vida, no seu processo de transformação, como você quer que as pessoas te vejam hoje? Hoje, de verdade, por muito tempo, Vivi, eu queria realmente ser uma mulher de sucesso. Mas o sucesso que eu via não era com o sucesso de que Deus gostaria de me ver. Hoje, o que eu mais quero é que as pessoas me vejam uma mulher profunda, com as minhas raízes muito aprofundadas, raízes curadas com autoridade de falar de realmente do que Deus tem feito na minha vida, de ser uma mulher de influência, de onde eu pisar, eu carregar a unção, que seja dentro das empresas, dentro de ministério, onde eu for ser autêntica, porque por quantas vezes a gente se esconde
com medo de não ser encaixada. E uma pessoa, quando ela está andando nos caminhos do Senhor, ela vai andar na contramão. Então hoje eu quero ser vista como uma mulher profunda, uma mulher lapidada, uma mulher cheia de diamantes, para eu, junto com outras mulheres, brilhar a nossa verdadeira essência em Deus. Ai, que bênção. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui na Rádio Adore Mais, com mais de 25 milhões de ouvintes. Então, você viu que o recado é para você, mulher, dessa questão do livro, da história dela. E quando ela falou que é para homens, as mulheres casadas podem transformar isso através dos seus maridos, né? Sim. E eu gostaria que você deixasse uma frase para essas mulheres que estão ouvindo, para essas mulheres que vão se conectar, para essas mulheres que estão precisando de cura, Isso. através do seu testemunho. Eu quero aqui deixar para vocês, mulheres. A maioria das mulheres que chegam até mim, só para me concluir aqui, são mulheres empresárias que desejam colocar os seus projetos para fora. E elas vêm e elas estão ali com uma trava. Hoje eu quero dizer para vocês que Deus tem um chamado para você, independente se você é empresária, se você está ali na sua maternidade, Deus tem um chamado para você. É tempo de se posicionar, olhar para dentro de você e deixar Deus te lapidar, porque a lapidação, ela vai extrair a sua verdadeira essência, vai te posicionar no seu lugar de mulher feminina, para ser cuidada, para ser amada, para ser regada. E eu quero aqui declarar sobre a sua vida, é um tempo novo, é uma estação nova, onde Deus irá fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa permitir. Abra o seu coração para você acessar tudo aquilo que Deus tem para você aqui na terra. Ai, amém, que lindo. E nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero muito te agradecer pela sua presença. Quero que você fale novamente as suas redes sociais aqui. Qual que é? Isso. É Débora Rocha Silva, minha rede social, mais uma vez, Débora Rocha Silva. O meu site também é muito fácil de falar, é debrasilvamentora.com. Então as pessoas podem ter acesso a mim pela minha rede social e também pelo meu site. Será um prazer, gente, eu já estou assim atendendo pessoas de outros países, lá dos Estados Unidos, daqui do Brasil também. Será uma honra não somente atender como mentora, mas sim como uma mulher para transbordar a palavra do Senhor. Amém. Gente, muito obrigado você que esteve aqui junto com a gente. Vai nas nossas redes sociais que esse programa vai ficar lá gravado no YouTube, no Instagram, Viviane Fernandes 0. Com muito carinho, muito obrigado vocês todos que estiveram aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.